Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, aos professores da Escola Bíblica Dominical, aos pastores, todos aqueles que amam o ensino da Palavra de Deus. Esse programa, como você sabe, é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Marabá, no estado do Pará, e que quer levar até você sempre uma palavra de fé, trazendo de modo especial nesse trimestre ensino sobre dons espirituais e ministeriais. E hoje nós vamos tratar da lição de número 5, que fala sobre dom de elocução. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, eu convido você a permanecer neste programa, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Mas antes disso, antes de fazermos a leitura bíblica em classe, eu quero convidar você para fazermos uma oração e pedirmos a direção do Senhor para que Ele venha falar conosco nesse programa. Amém? Ore comigo, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos na Tua presença, gratos por esse momento, gratos por essa oportunidade, tão feliz de poder levar a Tua palavra aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Que haja poder nesse momento, pelo poder da Tua palavra, alcance vidas, que as vidas sejam curadas, sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Usa os Teus servos que estão conosco, pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach, e assim que esse programa seja um canal de muita bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como você sabe, estamos aqui contando com os comentários do pastor Elias Gomes, está conosco. Bem-vindo, pastor Elias. E também com o evangelista Wallach. Bem-vindo também, querido evangelista Wallach. Vamos para a leitura bíblica em classe? Nosso querido Jailson vai colocar para você acompanhar aí também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Como falamos, o nosso tema de hoje são os dons de elocução, que, como o próprio nome diz, está relacionado à fala, está relacionado ao falar. E, portanto, aqui nós vamos tratar hoje sobre o dom de profecia, dom de línguas e também a interpretação dessas línguas. Tema muito relevante para a igreja, muito importante para a nossa igreja, principalmente, que crê na atualidade dos dons, na manifestação dos dons. Nós somos uma igreja genuinamente pentecostal. Nós cremos no agir do Espírito, e ele tem agido de uma forma sobrenatural, porque o Espírito não deixou de agir. Ele não ficou limitado à igreja primitiva, e nem tampouco ao Antigo Testamento. O Espírito, ele já pairava sobre a face das águas, e ali ele manifestava também
a sua glória, ele estava presente na criação e ele continua agindo, porque Deus, ele ama toda a sua criação, ele ama o ser humano. E como eu falei para os irmãos, nós vamos contar hoje aqui com os comentários do querido pastor Elias, do evangelista Wallace. Eu quero já começar com eles aqui. Pastor Elias, falando aqui sobre dom de profecia. Fique à vontade, pastoria, para nos trazer um pouco sobre esse dom tão maravilhoso e tão essencial para os crentes, né? Pois bem, pastor Marco, Pai do Senhor, pastor Marco, evangelista Wallace, você, querido irmão e irmã que está nos assistindo agora, o programa Escola Bíblica Dominical, muito bom ter sua presença aí, permaneça conosco. Certamente esse momento contribuirá muito positivamente para o teu crescimento espiritual, para você aumentar também suas experiências espirituais com Deus, e Deus quer te levar a um outro patamar, um patamar de crescimento contínuo, um crescimento consistente baseado na sua palavra. Nós, no dia de hoje, nesta noite, iremos falar sobre os dons de elocução, como o pastor Marco já bem evidenciou aqui, e só recapitulando para que você entenda que os dons espirituais foram subdivididos em 3 classes. Essa é a subdivisão mais clássica que nós temos, é a mais utilizada pela grande maioria dos teólogos, e nós vimos, há 2 sábados atrás, nós vimos dons de revelação, nós vimos depois dons de poder, e hoje nós estudaremos dons de elocução. Nos dons de revelação, o Senhor manifestou o seu saber. Nos dons de poder, o Senhor manifestou o seu fazer, porque o nosso Deus faz. E hoje, o Senhor manifestará, através da sua palavra aqui, nós aprenderemos que nos dons de elocução, o Senhor quer manifestar a sua mensagem, em especial, através do dom de profecia. Então, o dom de profecia, só para que nós tenhamos mais clareza do que se trata, é um pouco diferente, querido irmão e irmã, inclusive você, professor da Escola Bíblica Dominical, é muito bom fazer esse comparativo para que os alunos tenham clareza dessa diferença. A diferença entre dom de profecia, que é efetuado aqui na igreja neotestamentária, e o ministério profético, através do qual Deus falava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, onde os profetas eram profetas por ofício, ou seja, eles desenvolviam esse ministério por ofício, eram pessoas designadas, não eram muitas pessoas, eram poucas pessoas, mas em todo o tempo, todo mundo sabia e era ciente de que aquele homem ali era um homem designado para trazer a mensagem de Deus para o povo, diferentemente do sacerdote, que levava a mensagem do povo, as demandas do povo para Deus. Então, lá no ministério profético, o profeta era um instrumento de consulta também para os reis, para os gestores de nações, para quem fosse tomar decisões para o povo. Aqui no Novo Testamento, não. Aqui um homem, uma mulher de Deus, qualquer que seja, alguém na igreja, lavado e comprado com o sangue de Cristo, pode sim ser usado no dom de profecia. E dom de profecia, de acordo com Stanley Orton, está uma definição aí bem basilar, refere-se a mensagens espontâneas, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. É claro que sobre esse tríplice propósito aqui, ou objetivos, e ainda será evidenciado aqui pelos colegas pastores e nossos amigos de bancada, contudo, vale ressaltar nesta noite que há uma grande importância no dom de profecia, porque desde o princípio Deus quis e Deus continua querendo manter um vínculo de comunicação com o homem, apesar de muita gente achar isso absolutamente paradoxal ou esquisito, se tratar de uma relação entre um criador e a criatura, mas esse é o propósito de Deus. Desde o princípio, Deus quer manter-se comunicando com o homem, e então Deus levanta instrumento, porque o dom de profecia é um meio pelo qual Deus
manda mensagem, Deus usa alguém para trazer uma mensagem a alguém. Tanto que profetizar ou ser usado no dom de profecia é falar em nome de Deus, é ser um canal de Deus, é ser um instrumento para falar como fosse Deus falando. E nós vemos também uma diferença básica entre o ministério profético e o dom de profecia, que aqui no Novo Testamento, que qualquer um que estiver em comunhão com Deus, estiver na sua presença, pode ser usado. Nós vemos que a profecia do Antigo Testamento, ela não era propriamente submetida a julgamento, mas a profecia aqui no Novo Testamento, onde a pessoa é usada com o dom de profecia, esse sim, ou essa sim, é submetida a julgamento. O julgamento lá se vinha mais propriamente pelo acontecimento dos fatos ou a inexistência desse. De modo que, se acontecesse aquilo que o profeta manifestava como profecia, como fala de Deus, como voz do Senhor, se acontecesse, de fato, esse era considerado um profeta de Deus, um homem de Deus. Se não acontecesse, vinha a penalidade de morte. Nós vimos isso lá no livro de Deuteronômio, está muito claro. E aqui no Novo Testamento, não. O apóstolo Paulo disse que as profecias, não o profeta propriamente, mas as profecias estão sujeitas e devem ser submetidas ao ato de julgamento. Julgamento de acordo com a palavra de Deus. Vale ressaltar, só para retornar a fala ao pastor Marcos, que apesar do Senhor usar os seus instrumentos, usar as pessoas no seio da igreja com esse dom de profecia, de maneira nenhuma esse dom de profecia vem para substituir a autoridade suprema da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela continua sendo a nossa fonte de orientação, a nossa fonte de base para manifestar a nossa fé. Nós não precisamos propriamente ir atrás de um profeta aqui, alguém que foi usado em dom de profecia para receber orientação propriamente dita. Uma coisa não substitui a outra, ela tem um efeito complementar e não substitutivo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, continua sendo a profecia maior, continua sendo a inerrante, a infalível palavra de Deus, tanto que a Bíblia não cabe nenhum julgamento, ela não está sujeita a nenhum julgamento. A profecia que vem de homem, no caso dessa manifestação do dom de profecia, aí sim, cabe julgamento. Mas a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é a fonte maior de onde nós devemos nos preocupar para beber continuamente dela. Ok, pastor Marcos? Maravilha, pastor Elias, é isso mesmo. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe de Gênesis até Apocalipse, Deus falando de forma profética, né? O Senhor já em Gênesis apontava para o sacrifício de Cristo, a vinda do Messias. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é também uma profecia, não é, pastor Elias? Então, um ponto muito importante, querido irmão, é que nós não podemos desprezar as profecias. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que nós não devemos desprezar as profecias. Nosso Deus é um Deus que se comunica, é um Deus que interage conosco. E que maravilha! Então nós não podemos crer como alguns que os dons cessaram, que Deus não precisa mais falar conosco em profecias. Ele mesmo disse que nós não devemos desprezar as profecias. Todavia, como disse o pastor Elias, nós temos que ter cuidado, tá? Porque a profecia ela pode ter uma origem humana, ela pode ter uma origem diabólica e ela pode ter uma origem em Deus. Essa é a profecia de que nós falamos, aquela que tem origem em Deus. Se ela teve origem em Deus, ela vai acontecer, ela vai se cumprir. E ela vai estar de acordo, né, pastor Elias, com a palavra desse Deus. Porque Deus não se confunde. Ele não vai dizer algo aqui na Bíblia e vai ordenar que um servo seu fale outra coisa contrária. Não. Se isso acontecer, esse choque entre a profecia e a palavra de Deus, a Bíblia, então saberemos que essa profecia ela não veio de Deus. Amém? É nesse sentido que a Bíblia nos ensina a julgar as profecias, tá bom? Julgar no sentido de avaliá-las. Se ela for de Deus, ela vai se cumprir. Quando você receber uma profecia,
Você não pode querer dar um descrédito para ela, não pode querer até zombar ou sorrir, etc., como alguns fazem. Não. Você tem que ouvir a profecia, então, se for de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Tá bom? Evangelista Wallach, nos fale um pouquinho mais sobre esse dom maravilhoso, né, de profecia. Certamente nós, assembleianos, em algum momento tivemos contato com esse dom maravilhoso, com esse momento de profecia. Certamente, pastor Marcos, pastor Elias, é uma honra mais uma vez. Somos gratos a Deus por estarmos aqui, nessa bancada, fazendo parte com os senhores, pastores, esse aprendizado da palavra de Deus, deixando também, nessa oportunidade, nosso abraço aos nossos alunos e coordenadores da Escola Bíblica Dominical em suas congregações, como é de nosso costume. Mas, eu vendo vocês comentando agora há pouco, achei bastante interessante, porque nós fizemos um panorama bem aplicado dos dons espirituais. E nós estamos passando por uma grande evolução, né? O pastor Elias Gomes bem definiu aqui, bem resumiu todos os fatos e bem definiu o que seria, né? O dom da profecia, fez a diferenciação do Antigo para o Novo Testamento, a diferenciação do ofício de profeta para o vaso que é utilizado hoje em profecia. Mas, como segundo ponto aí da nossa revista, nós temos a relevância do dom de profecia para a igreja. O pastor Elias, agora há pouco, deu a definição teológica de Stanley Orton para o fato, né, da profecia, falou um pouco sobre a questão da elocução, mas nós também temos aqui uma definição bastante interessante, que é do Champlin. Ele diz que a profecia é um dom espiritual que abençoa supremamente os crentes. Então, ele diz que essa bênção é suprema, é uma bênção suprema, no sentido de que nós realmente hoje, nós ainda sentimos, e a igreja sente a necessidade de ser abençoada pelas profecias. E as profecias, elas podem, como o pastor Elias bem definiu aqui, ela não é para sair definindo, o pastor X ou o pastor Y vão se decidir os destinos e o caminho da igreja de acordo com a profecia. Mas ela é um caminho para que nós sejamos abençoados e é um caminho para que Deus fale conosco. Foi falado aqui agora há pouco que Deus sempre teve a intenção de manter essa comunicação com o homem, desde o rompimento. O pastor Marcos bem falou aqui que desde Gênesis e Apocalipse nós estamos passando por períodos de profecias, né? Que a palavra de Deus é uma profecia. Mas nós vemos hoje que, na atualidade, eles são mais que necessários para as guerras espirituais e para as batalhas que são traçadas, das quais nós não vemos. Mas nós temos que entender que a relevância da profecia é para proclamar os oráculos de Deus. Não transformar o profeta, ou que é usado em profecia, como oráculo para os destinos da igreja. É totalmente diferente. Apesar de haver uma semelhança na terminologia, mas é necessário que os irmãos compreendam que há uma grande diferença entre nós termos a palavra de Deus como oráculo e de nós buscarmos oráculos para as nossas igrejas, o que não é de interesse nosso, de interesse dos crentes. É bem verdade também que nós temos que ter a plena convicção e a plena consciência, como o pastor Marcos falou agora há pouco, dessa relevância e de nós entendermos quando nós estamos tratando de Deus, do homem e do diabo. É muito forte para nós escutarmos isso, ouvirmos isso, mas essa é a plena certeza. Porque nós comentamos nas nossas congregações, e você deve comentar isso também com seus irmãos, é que nós temos pessoas que realmente são usadas por Deus em profecia, mas, por outro lado, nós temos aqueles que querem usar a Deus em profecia, né? na falsa profecia. Então, é necessário que você compreenda isso. E que nós estejamos vigilantes, porque o próprio Senhor Deus nos alerta quando trata com seus apóstolos, tratando de nós estarmos conscientes de que nós enfrentaríamos verdadeiros lobos em peles de cordeiro. Então, por isso que é importante, por isso que é relevante esse dom, ele é atual e necessário para o crescimento da nossa igreja, e é necessário que você também esteja ligado, consciente do que nós trataremos, que com certeza
você irá aprender muito conosco hoje nesse programa. Glória a Deus. Maravilha. Nós estamos já finalizando esse primeiro bloco, mas antes de passar para o intervalo, pastor Elias, queridos irmãos, evangelista Wallach, eu me recordei do texto de Joel. Joel, ele profetizou o derramamento do Espírito, ele profetizou que haveria um momento que haveria também essa efusão da profecia. Capítulo 2 do livro que leva o seu nome, ele diz assim, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então ele está dizendo, os filhos de vocês, a descendência de vocês, vai profetizar. Era desejo do Senhor e é desejo do Senhor que ocorra as profecias. Aí quando a gente vai para o livro de Atos, para Marcos, você vê o Senhor manifestando o poder ali também, né? Quando ele fala também dos dons, dos sinais. A gente chega em Atos capítulo 2, é que eu gostaria de trazer, no versículo 16, o apóstolo Pedro, ele pregando, ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, é o desejo de Deus. Mas tem muita gente que não crê. Tá? Muita gente não crê. Então, nós precisamos crer na palavra, porque tem gente que é tão defensor da palavra, é tão reformado, mas não crê no que está dizendo a Bíblia. Então, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela está nos incentivando a buscar. O apóstolo Paulo, inclusive, pastor Elias, ele nos incentiva, ele diz, buscai com zelo os melhores dons, sobretudo o de profetizar. É tão maravilhoso quando Deus fala conosco através de uma profecia que vem do coração de Deus para nós, porque há um momento que nós estamos desorientados e às vezes as pessoas não sabem interpretar a Bíblia, por falta de conhecimento, por falta de estudo, né, evangelista Wallach? E Deus, ele sabe disso, ele sabe das nossas limitações, ele traz a palavra profética também. Então, nós cremos nesse dom maravilhoso. E eu sei que, apesar dos problemas que existem, como existia lá na igreja em Corinto, esse dom ele continua efetivo para nós. Não podemos julgar o todo pela parte. Nós não podemos, por conta de equívocos que existem, deixar de crer nesse dom maravilhoso que é para nós. Amém? Então, é um incentivo para você. Amanhã você, professor da escola bíblica, incentiva os irmãos a buscar os dons. Nós não podemos apenas ter um conhecimento dos dons, nós temos que buscar, tirar um momento para orar, para jejuar e dizer, Senhor, segundo a tua vontade, dá-me os dons que tu tens, para que eu possa ser usado por ti nas tuas mãos. Amém? Nós vamos para um breve intervalo no programa Escola Bíblica, já volta com você, falando sobre dons de línguas, tá bom? Variedade de línguas. Fique conosco.